Bem-vindos ao nosso canal Global Edições TV, um canal que lhe permite muito debate, mas também muita reflexão sobre temas nacionais e internacionais. Você que acaba agora de aceder ao nosso canal, inscreva-se, mas também partilhe este vídeo com amigos e familiares para que os seus amigos e familiares formem as suas opiniões com base na opinião deste canal. O nosso tema de hoje tem a ver com as estratégias comunicativas adotadas pelo Ministério da Economia e Finanças face à tabela salarial única. Então, nesta nossa análise, a tabela salarial única implementada dentro da reforma que o governo fez em Moçambique, vamos nos cingir exatamente na forma como o Ministério da Economia e Finanças comunicou esta implementação. Não é? A começar, não é? Importa aqui referenciar que, de algum modo, nós aqui registramos uma deficiente comunicação do Ministério da Economia e Finanças à implementação desta tabela salarial única. A começar por não criação de condições para o debate, ou seja, o Ministério da Economia e Finanças não criou espaços para um debate profundo antes da implementação desta tabela salarial única. Talvez seja por isso que nós encontramos estas incongruências que levaram ao governo ou ao Ministério de Economia e Finanças a suspender a implementação desta tabela. Mas também importa aqui sublinhar e desejar os parabéns ao governo pela intenção desta reforma, embora esta reforma tenha sido implementada de maneira deficiente. Não é? O que levou à suspensão desta mesma reforma. Então, um outro elemento que importa aqui sublinhar tem a ver com os debates que temos ouvido de vários setores que dizem que este incremento salarial pode, de algum modo, tornar o país insustentável. Mas eu, olhando para uma perspectiva governativa e de consumo, importa aqui sublinhar que não, eu não concordo com a ideia segundo a qual com este incremento salarial dos funcionários e agentes do Estado, vai fazer com que o país seja insustentável. Não. Para mim, eu percebo que este incremento vai criar demandas de consumo, não é? E de produção. Então, o que pode provavelmente fazer falhar ou tornar o país insustentável é quando uma reforma como essa não se concatena com outros setores de produção. Não é? Então, se nós tivermos de relacionar estas reformas salariais com outros setores de produção, vamos perceber que aqui nós estaremos, de algum modo, a formar aquilo que se chama de classes de consumo. Não é? Então, se nós, de algum modo, criarmos aqui grupos de consumo, vão criar demandas de procura de produto. Não é? E se nós tivermos, por outro lado, um alinhamento desta política com as outras políticas produtivas, nós aqui podemos dizer que estaríamos aqui a criar condições para aquilo que se chama de circulação da própria moeda, não é? E consequente desenvolvimento, assim como, não é? Do aumento do próprio PIB. Não é? Então, não tem como, numa situação em que nós temos um alinhamento desta medida ou desta reforma com o setor de produção, termos aqui aquilo que chama de insustentabilidade do próprio Estado. Então, quanto a isto, eu tenho esta apreciação. Agora, indo mesmo concretamente àquela que foi a perspectiva ou as estratégias de comunicação, a começar por aquela que eu indiquei, que é uma fraca publicidade desta reforma pelo Estado para criar um debate, não é? Franco em todos os setores, não é? Para, no final disso, o Estado buscar aquilo que são as principais relações ou nuances de debate que podem permitir ou podiam permitir na escolha, não é? Daquelas variáveis, não é? De enquadramento de cada funcionário e agente do Estado dentro da tabela salarial única. Então, esta falta de debate criou provavelmente esta fraqueza ou que culminou com a suspensão. Um outro elemento interessante que julgo importante pontuar é que o Ministério da Economia e Finanças deixou a informação ao critério dos mídias sociais.
Não é? Então, nós podemos, ao longo desse período, não é, consumirmos mais informações vindo das chamadas redes sociais do que do próprio Ministério de Economia e Finanças. É só verificar em quantas tabelas nós recebemos, não é, de enquadramento de funcionários, assim como dos níveis salariais. Então, isto é errado e é mau para um ministério que, na verdade, pretende fomentar transparência pública numa democracia. Então, este elemento fez com que o próprio funcionário e agente do Estado, assim como os outros setores sociais e econômicos de Moçambique, não percebessem claramente qual é a reforma e de que forma se pretende fazer. É verdade que nós temos os tais decretos, mas eu quero aqui apostar, assim como afirmar, que são poucos que leem o decreto. Não só a linguagem jurídica que o decreto já detém, de algum modo não permite uma visualização clara de todos sobre o que se pretende. Então, a comunicação, a explicação clara do Ministério de Economia e Finanças, quer a partir das televisões, assim como dos outros órgãos de comunicação social, tradicionais, assim como as redes sociais até, que se alinham aos próprios ministérios, seria ideal para a comunicação neste processo. Um outro elemento que demonstra também alguma fraqueza foi a comunicação do ministro de Economia e Finanças, não é? Depois do Conselho de Ministros, que suspende a implementação desta tabela. Então, o que ficou, de algum modo, saliente na comunicação do ministro é que, de facto, o ministro também não conseguiu realmente comunicar quais são as tais inconformidades. Então, quem devia trazer as inconformidades que levaram com que o governo suspendesse a implementação daquela tabela é o próprio ministro naquela comunicação de imprensa que fez depois do Conselho de Ministros. Aliás, para além disso, nós o que esperávamos ou o que se devia fazer depois daquela comunicação, que não foi muito detalhada, era lançar o comunicado de imprensa com algum detalhe sobre quais são as inconformidades e de que forma se propõe resolver, não é? Porque nós vimos uma tabela, de algum modo, salarial única, que, de algum modo, menospreza o nível acadêmico. Isto é muito grave, não é? Numa situação em que nós queremos promover a tecnologia, queremos promover a especialidade, queremos promover a excelência. Então, nós não podemos menosprezar, não é, aquilo que é o nível acadêmico. Então, qual era a sugestão? Na minha opinião, uma das melhores sugestões que nós podíamos ter de uma tabela que pretende ser justa era, de facto, não é, pegar-se o nível acadêmico de cada um, não é, e acrescentarem-se os outros elementos ou as outras variáveis como idade, tempo de serviço, ou tempo na carreira e assim como outros elementos, não é? Que, de algum modo, no seu somatório geral, com um peso maior do nível acadêmico, né, daria aquilo que é o enquadramento do funcionário dentro do nível salarial, não do jeito como está. Então, quer dizer que naquela tabela nós tínhamos muita politização, não é? Nós tínhamos muita politização da própria tabela, o que de algum modo, não é, pode contrariar aquilo que são as perspectivas de justiça. Um outro elemento importante para fazer uma leitura tem a ver com as consequências da suspensão desta tabela salarial única. Pelo que, como nós sabemos, em Moçambique nem todos os funcionários recebem nas mesmas datas. E a questão que se faça é até que ponto estão salvaguardadas essas situações dentro das estratégias, por exemplo, do Ministério da Economia e Finanças, não é? Porque, de algum modo, não é, as despesas que os funcionários e agentes do Estado que recebem no dia 15, 16, 17, 18, 20, são feitas nessas datas. Então, como é que o Ministério de Economia e Finanças está a se desdobrar para que esta suspensão não cria essas consequências negativas para os funcionários que são dependentes dos seus salários e, nessa altura, a despesa feita no mês passado, não é,
já não dá para suportar mais. Então, o que quer dizer que muitas vezes, quando nós pensamos em reformas, temos de sempre pensar nas redundâncias. Não é? Pelo que o que não se devia fazer era retirar ou suspender o SISTAF. Deixar-se-ia numa lógica de funcionamento em paralelo com a tabela salarial única, que é para, numa situação como esta, em que falha uma plataforma, então se use automaticamente a outra. Então é esta a leitura que se possa fazer também e exige o desdobramento do Ministério da Economia e Finanças para suprir esta situação. Então, para além disso, um outro elemento que julgo importante é o que é que se está agora a fazer e de que forma o governo agora, ou o Ministério de Economia e Finanças, está a comunicar sobre os passos que se seguem. Né? Então, nós temos, e já começamos a receber, se nós formos a ver, a partir dos mídias sociais, mesmo as fontes de sempre, né? Várias tabelas com vários dizeres. Então, seria bom que o Ministério, em cada dia, não é? Desse também alguma conferência de imprensa, mas também podia, a partir de um comunicado de imprensa, fazer chegar quais são os passos que estão sendo seguidos e como é que os passos estão a ser lidos, não é? Então, isto vai permitir com que também alguns setores fossem se pronunciar sobre como é que tem sido esta reanálise da própria tabela numa lógica de justiça ou de promoção de justiça salarial. Não é? Então, chegados aqui, quero agradecer a todos aqueles que sempre mandaram SMS, mandaram-me vozes que de algum modo incentivam-nos para que continuemos a trabalhar, continuemos a gravar vídeos que fazem análise ao cotidiano moçambicano, assim como internacional, e por isso também continuo a exigir, a pedir, assim que acabou de assistir a este vídeo, que partilhe com o seu amigo e familiar, mas também inscreva-se neste canal para que o canal cresça. Então, um abraço e até a próxima.